Boa tarde a todos. Que Jesus possa jogar um pouco de água em nós. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Diz que algumas coisas é psicológico, então vamos pensar que o calor é psicológico. Que Jesus abençoe todos nós nesta tarde. Uma imensa alegria de estarmos juntos mais uma vez este nosso encontro, buscando o aprendizado dessa doutrina, buscando melhorar alguma coisa em nós, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Com certeza, a cada encontro nós vamos sair mais fortalecidos. Então, agradecendo a espiritualidade, agradecendo também a vocês a paciência, né? Que nós possamos aproveitar esta tarde. Hoje conosco a nossa Elisete Leandrini, trabalhadora aqui da nossa casa, do Grupo Espírita Serra das Fraternidades, e o tema: o mal é o remédio. Vamos ver o que a Elisete vai trazer para nós sobre esse tema. E a frase que nós trabalhamos esta semana: Jesus, mas se permites algo te pedir, rogo, me auxilie a ser uma bênção para os outros. Emmanuel. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase, vocês já receberam aí o cartãozinho. No Evangelho, no lar, devemos todos compreender que, antes de mais nada, é preciso fazê-lo no lar do nosso coração. Arthur Valadares. Arthur Valadares é um tarefeiro, um palestrante, bastante conhecimento. Então, nós vamos trabalhar a frase dele. No Evangelho, no lar, devemos todos compreender que, antes de mais nada, é preciso fazê-lo no lar do nosso coração. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje, acompanhando a Débora. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entendem os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Esta tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo, compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Que assim seja. Vamos fechar nossos olhos, procurando desligar-se de todos os problemas, tudo que nós passamos nestes momentos que antecedem esta nossa prece, antecederam,
abrir nosso coração, para que o nosso coração entregue a Jesus e aos seus mensageiros possam ser trabalhado, onde nós nos mostramos inteiramente a estes amigos espirituais, os nossos sentimentos. Vamos trazer os nossos sentimentos neste instante, tudo aquilo que nós vivenciamos esta semana, o dia de hoje, amanhã, que passamos, as decorrências, enfim. Procure neste momento trazer todos estes sentimentos para dentro do seu coração. As tristezas, os medos, as angústias, as dúvidas e tantas outras coisas mais. E entregue este coração ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado, talvez para nós esta dor, este sofrimento é imenso. Talvez para o outro não é como parece ser para nós. E nós acreditamos sempre que a nossa dor é a maior. Mas não estamos aqui para medir se nossa dor é maior que a do outro, a do companheiro da esquerda, direita, frente e trás. E você também, meu irmão, minha irmã, que se encontra distante. Da mesma forma, entregue o seu coração neste instante nas mãos de Jesus. E Jesus, com muito carinho, recebe este coração, dividindo com você toda a amargura, todas as dores, todos os sofrimentos, que nós sabemos que tudo faz parte desta vida. Um dia, com certeza, aquilo que para nós é um entrave, aquilo que para nós, no corpo físico, as vivências neste planeta Terra, as dificuldades, um dia não será mais. Mas, Mestre amado, amigo de todas as horas, recebendo este nosso coração, entregando também a estes nossos amigos espirituais, ao nosso mentor individual, que também, através do seu olhar, olhando para nós, para cada um, sabendo da condição que você se encontra, auxiliando dentro do possível. Devemos pensar da seguinte forma: que nem tudo na vida deve ser como nós queremos, mas como nós necessitamos. Muitas vezes o mal é o remédio, mas nós não vamos querer e pensar e sentir as tristezas. Apenas nós vamos procurar, buscar o entendimento desta lição da tarde de hoje. E Jesus, após segurar este seu coração, te devolve, e cabe a você a cada dia
trabalhar para o seu bem-estar, para a sua alegria, através de seus conhecimentos. E é neste instante que nós vamos plasmar dentro deste nosso coração alegria. Procure vibrar esta palavra, alegria, dentro do seu coração. Como se pulsasse intensamente um coração pulando de alegria. Procure auxiliar estes irmãos para que você receba o tratamento desta tarde e retorne para o seu lar feliz. Procure vibrar luz para dentro deste coração, lembrando de que esta luz te faz caminhar seguindo adiante, com fé. Deposite fé dentro do seu coração. Eu posso, eu creio, eu consigo, eu sou, e assim por diante. Vai afirmando dentro de você: sou saudável. E assim por diante. E é desta forma que os Espíritos, já trabalhando em cada um de nós, à medida que você mentalizar e fortalecer estes sentimentos dentro de você, com certeza tudo se transformará. Somos filhos de Deus perfeito. E assim, Senhor, agradecemos por esta casa que nos acolhe. Agradecemos a estes Espíritos que nos abraçam. Agradecemos a figura de Mãe Maria, que a cada encontro nos acolhe e nos envolve em seus braços. Querida Mãe, permaneça conosco. Esteja entre nós nesta tarde e ensina-nos a amar. Amar. A amar. E com esta palavra, este sentimento de amor, nós vamos assim, do fundo do nosso coração, com a prece: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós, nosso lar, o seu lar, meu irmão que está distante, hospitais, casas de recuperações, orfanatos, creches, todas as famílias de Brumadinho, todos aqueles que se encontram em aflições neste momento. E vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Elisete, para que ela receba as nossas vibrações e leve deste ambiente tudo aquilo que sua família necessita. Fiquemos em paz. Que assim seja. Boa tarde a todos. Gente, meu coração pulou de felicidade. Estou muito feliz e muito alegre de estar aqui nesse encontro tão bonito. A gente sente até mais fresquinho, não é? Quando a gente faz essa ligação bonita. Então,
Nós vamos fazer a nossa reflexão. O tema da tarde de hoje é o mal é o remédio. No Evangelho, capítulo 5, tem um item que diz o mal e o remédio. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um. Então a gente começa dizendo que a gente sabe que estamos num planeta de expiação e provas. Aqui, neste planeta, existe o mal. O mal, a dor, o sofrimento. E isso porque nós somos ainda imperfeitos, nós erramos. Erramos em outros tempos, em outras vidas, erramos hoje, assistimos a tantos erros e erramos junto, quando nos revestimos dessa energia que vai tomando conta de nós porque nós permitimos. Então aqui é um lugar de dor, de sofrimento, pela imperfeição que nós temos. E é também o lugar ideal para que a gente combata essas imperfeições. Estamos todos na busca de crescimento, de evolução, de evoluir o nosso espírito, a nossa mente. E nós estamos no lugar ideal para isso. Deus não erra nunca. Deus é a perfeição. Então, nós estamos no lugar que precisamos. Nós vamos modificar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos aqui. E, assim, quando nós desencarnamos, nós temos na espiritualidade uma consciência aumentada. Isso porque na espiritualidade nós não temos os arrastamentos que nós temos aqui enquanto encarnados. Quando estamos encarnados, nós temos no nosso corpo um limitador de sensações. Ele é próprio para estar aqui, é perfeito, tudo é perfeito. Porque nós estamos na matéria, precisamos trabalhar, prover as necessidades da matéria. Só que a gente passa do ponto nos arrastamentos, nos distraímos das coisas mais importantes, que é o nosso crescimento, o nosso bem-estar espiritual. E nos deixamos levar. E é fácil nos deixar levar justamente por este limitador das nossas sensações. Buscamos mais o prazer, o bem-estar fácil. E erramos. Quando nós desencarnamos, nós temos a condição de fazer um balanço dos nossos erros, dos nossos acertos, daquilo que nós podíamos ter feito melhor, daquilo que nós levamos como prejuízo, prejuízo para outros e prejuízo para nós mesmos. E nós sempre vamos ter a oportunidade de retornar e de tentar fazer melhor. Então, quando desencarnamos, livres deste corpo que nos limita às sensações, como se nós fôssemos um fio elétrico encapado, lá desencapados, tomando posse da nossa consciência, nos sentimos com muita vontade de retornar e de fazer reparações. E nós temos lá a ajuda de amigos espirituais, amorosos, que nos acompanham desde aqui, desde encarnados, nos acompanham e vão nos auxiliar a programar uma nova estada, a programar uma nova encarnação. Sempre nos oferecendo condições na orientação de que não sejam provas, situações de dor e sofrimento muito difíceis a ponto que a gente não possa suportar. Sempre tem um ditado que diz que Deus não dá uma carga mais pesada do que aquele que nós possamos carregar. Então, aquilo que nós temos hoje é a grande oportunidade que nós consentimos quando estávamos na espiritualidade. Nós concordamos, consentimos e achamos que realmente eram as melhores situações. Aquela família que eu vou encarnar é a melhor para que eu possa fazer as reparações. As situações que eu vou passar,
quer com o meu corpo físico, quer com familiares e situações outras da matéria, são as situações ideais que vão me permitir essa correção. Então, nós vamos em busca de virtudes, de diminuir as nossas imperfeições. E nós recebemos este auxílio antes de encarnar. Tanto que quando a gente vai passar por uma situação, às vezes muito difícil, às vezes a gente sente um mal-estar, como se fosse um pressentimento. E isso é porque nós já sabemos, nós não temos a memória de encarnações passadas, mas nós temos a sensação dentro de nós, porque nós planejamos aquilo que vai acontecer. Essa é uma das explicações para algum tipo de pressentimento, quando a gente fala, nossa, eu sabia que ia acontecer. É porque a gente sabia mesmo, né? Então, chegamos aqui, imbuídos da maior boa vontade de fazer as nossas correções. E chegando aqui, começamos a reclamar. E achar que é impossível eu ter escolhido tal coisa para a minha vida. E a gente fala muito na cruz. Então se fala, nossa, minha cruz é muito pesada. A cruz não é um castigo, a cruz é aquilo que nós precisamos, né? Tem até uma historinha, bem simplesinha, que fala a respeito da cruz, que foi dada a alguém que reclamava muito da cruz que carregava, e foi dada a ela a oportunidade de deixar a sua cruz num lugar e escolher entre muitas cruzes uma outra que fosse melhor para ela, ou que ela achasse melhor. Então ela deixou a cruz dela de lado e ela foi experimentando. E aí ela experimentou uma cruz, achou muito mais pesada que a dela. Essa cruz, a minha estava melhor, essa não me serve. Aí ele pegou uma outra, essa cruz ela é mais leve, mas ela é muito comprida, difícil de carregar. Pegou uma outra cruz, ela era curta, também muito desconfortável. E até que ela chegou e achou uma cruz. Bom, essa aqui tá boa, mais ou menos, dá para ir levando. E aí o instrutor disse a ela, você preste atenção, porque atrás dela está o seu nome. Esta é a cruz melhor para você. A que você já levava. Então pare de reclamar e carregue a sua cruz. E assim devemos fazer nós, reconhecendo com essa religião tão bonita que nós temos a oportunidade de participar, uma religião que nos esclarece, nos mostra o porquê do sofrimento. E quando a gente compreende o porquê estamos sofrendo, sofremos menos. Não é? É como entrar num lugar escuro sem saber o que tem dentro. Quando nós aprendemos, fica tudo mais fácil, mais claro, mais fácil para resolver. Por isso que toda casa espírita tem palestra, tem os livros todos. Né? Uma casa espírita não tem líder. Ela tem trabalhadores, pessoas que estão com todo o conhecimento que é possível levar a todos os outros. Tudo o que nós temos está disponível. E são tantas as lideranças espirituais que a gente tem, que vêm como uma alavanca de entusiasmo para a gente carregar melhor a nossa cruz. Então nós estamos aqui em busca de nos aperfeiçoar. Não adianta reclamar, é importante que a gente compreenda este mal, essas coisas difíceis, o sofrimento e a dor que nos acontece, como um remédio. Realmente é um remédio para um espírito doente de tantas imperfeições. O mal que nós passamos é o remédio que nós precisamos. Assim como quando temos uma contusão, precisamos fazer às vezes uma cirurgia que naquele momento nos parece o mal, mas é aquela cirurgia com corte, com dor, que vai corrigir aquela situação. Então o mal é o remédio que nós necessitamos. E quanto antes nós aprendermos
a levar este mal como abençoando o mal que chega a mim, porque então eu já comecei a me modificar. Ele vem para que a gente se modifique. Então, nós somos despertados dessa ilusão que nós vivemos. Vivemos muito iludidos. Se não, precisa uma goteira aqui, ó. Nós somos então despertados da ilusão, né? A ilusão das coisas da matéria, e vamos nos encaminhando para um outro momento na nossa vida. Então, o que nós precisamos fazer? Mergulhar na nossa intimidade para compreender no sofrimento o que é que nós podemos fazer para melhorar, para que ele não fique somente dor, para que ele fique também o remédio que nós precisamos. Então, não adianta nos sentirmos revoltados, rebeldes, achar que a nossa cruz está muito difícil de carregar. Nós precisamos de resignação. E a resignação não é um estar parado, resignado. A resignação é um consentimento. Consentimento, como nós consentimos com o que iríamos passar antes de encarnar, nós vamos consentir com aquela situação e vamos fazer a nossa parte. Tomar os remédios para diminuir o sofrimento e a dor. Porque quando estamos numa situação difícil, não é para que a gente continue inativo e aceitando sem fazer nada. Nós devemos procurar diminuir o nosso sofrimento. E tem um livro que eu estava preparando essa conversa, tem um livro de Joana de Ângeles que se chama Plenitude. Plenitude é um livro, plenitude quer dizer bem-estar, né? Então ela deu o título do livro, é Plenitude, mas é um tratado sobre o sofrimento. E ela, estudando o sofrimento, ela enumera situações onde a gente pode diminuir o sofrimento. Ela diz que, basicamente, o sofrimento que nós temos hoje no dia a dia, para essa nossa reflexão, para que a gente possa conviver com ele, que ele renda bons frutos na nossa evolução, no nosso crescimento, ela colocou 4 itens. E eu vou falar um pouquinho sobre os 4 itens, porque é bacana a gente sair daqui bem pensativo, né? Para que a gente possa fazer uma tomada de consciência e ver como é que nós podemos, ou como é que nós oneramos o sofrimento que nos é feito sofrer. Então ela fala em 4 itens. O primeiro item que ela fala é o sofrimento pelo sofrimento. É sofrer por estar sofrendo. Nesse item ela diz assim, que às vezes a gente tem sofrimentos muito difíceis. É muito difícil mesmo, por exemplo, a perda de uma pessoa muito próxima a nós, de um parente muito próximo. A gente fala perda, é um modo de falar. Nós sabemos que a vida é eterna, mas a gente sente saudade, né? A gente sente saudade de abraçar, de beijar, de conversar. Eu fico emocionada. É um sofrimento real. A saudade que a gente sente de alguém que nós convivemos tão perto. E aí ela diz, isso é um grande sofrimento. Mas o que é que eu vou fazer com isso que eu sinto tão difícil? Com esse amor que eu não posso ter naquele momento com aquela pessoa? Eu vou arrumar uma forma de conviver e de aceitar. Porque a gente vive sem pensar a respeito desta separação. Então, quando a gente tem um filho, quando a gente se casa, quando a gente tem uma família, nós vamos nos separar um dia, ou nós antes ou eles antes. E a gente vive como se isso só fosse acontecer na casa do outro. De forma que quando acontece em nossa casa uma separação, uma despedida temporária,
a gente se sente muito aflito, como se a gente fosse o único a sofrer esta situação. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que, por causa de uma separação precoce de alguém muito querido, mudaram o rumo de suas vidas, e muitas vezes é exatamente por isso que aquela pessoa partiu. Tirar alguém da acomodação, servir como alavanca para que as pessoas buscassem novos caminhos. E a gente tem muitos exemplos públicos de pessoas que fizeram isso, né? Eu estava pensando na mãe do Cazuza, né? Muito difícil a situação que ela passou, acompanhou o filho em todos os estágios, procurou fazer o melhor, e depois da partida dele, ela faz um trabalho grandioso. Então, quando a gente pensa não em alguém muito famoso, mas mesmo aqui num ambiente como esse, quantas pessoas estão aqui, trabalhadores, que estão levando o seu carinho e o seu amor a outras pessoas, e assim desabrochando para a vida, fazendo com que aquele sofrimento não seja maior do que o próprio sofrimento em si. Quando a gente fala das doenças, também é um sofrimento. Uma doença que nos abate, que nos tira no nosso dia a dia, ou uma doença que vem conosco desde o nascimento. Então, como é que eu vou conviver? É o que a Joana diz. O sofrimento grande você já tem da doença. Mas como é que eu posso diminuir e conviver com a doença? E aí a gente faz uma reflexão. Aí, assim, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente tem uma doença, vai ao médico, o médico dá uma instrução, ele passa uma dieta, a gente fala, não vou conseguir. Todas as soluções que são apresentadas, né? Aí ele receita um remédio, a gente toma, mas em determinado momento a gente fala, parei. Porque estava me prejudicando outras coisas e parei. Ou então a gente vem aqui, né, na casa espírita, e recebe instruções que o Edson fala, como é que a gente se comporta no dia de vir, como é que a gente faz depois quando vai para casa. E a gente segue tudo bem direitinho, o que o médico falou, quando é dieta, o medicamento, a instrução. Aí a pessoa começa a fazer o tratamento aqui na casa, aí a pessoa falta num dia porque está chovendo ou porque está frio, né? Então, a nossa parte em relação ao sofrimento é que deve ser o móvel da nossa reflexão no dia de hoje. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Não é? Nós temos o mal e o remédio. Então, quando a gente toma o remédio direito, a gente aprende uma religião nova, a gente se propõe a auxiliar, a gente melhora, a gente tem um bem-estar maior. A gente melhora em tudo, fazendo a nossa parte, porque senão a gente fica só com o mal. O item 2 que Joana fala, ela fala do prazer que causa dor. Então, existem vários prazeres que nos trazem muita dor. Por exemplo, a bebida. Então, a gente é quase que convencido, porque é uma quantidade de propaganda tão grande a respeito da bebida, e todas as fotos, todas as situações nos são colocadas assim, como sendo a bebida uma coisa que nos traz alegria. E a gente sabe que muita gente tem uma predisposição e que ao contato com a bebida não consegue sair mais. Então, é um prazer no momento, mas que causa muita dor e sofrimento para a própria pessoa que se sente enredado e para os familiares. E isso nos é colocado tão assintosamente. O jovem hoje está começando a beber tão mais precocemente, porque é colocado que estar alegre e feliz é só com bebida. Então é bom que a gente preste atenção. E assim como a bebida, tem outros, né? Tem a internet, tem... O que mais, gente?
tenho falar demais, não é? Que é um prazer. A gente fala mal do outro e parece que a gente se sente um pouquinho melhor, mais importante. A gente não fala mal, a gente só comenta. Só que, quando a gente faz isso, a gente faz parceria, a gente faz afinidade com energias muito ruins e que vão causar sofrimento. A gente não tem noção do que é nos abrir para esse tipo de energia, que está com aquela pessoa e a que através de nós vai fazer o mal para ela. Então todo mundo quer ser um mensageiro do bem, ter ligações com espíritos de luz. Quando nós falamos mal ou só comentamos a respeito de alguém, aquele pequeno prazer que nós sentimos de nos sentir melhor, olha, isso eu já não faço. Mas a gente tem a rebote essa convivência com energias tão ruins e tão negativas. Então, esse é o prazer que causa dor. O terceiro que ela fala é a impermanência. O que é impermanência? Eu penso em impermanência para a gente falar a respeito do desapego. Existem sofrimentos que a gente fica olhando. A gente tem um apego, às vezes, a uma posição social, a um posto num trabalho, e aí a gente é demitido, ou a gente se aposenta. Quantas pessoas têm uma tristeza imensa, se abate com depressão, porque está aposentado, aposentada. Mulher menos, né, gente? Mulher tem sempre tanta coisa em casa, né? Mas os meninos, eles ficam muito sem razão. Né? E o que é isso? O apego a uma posição, o apego a uma situação. E a gente percebe que na nossa vida tudo muda. Ninguém é igual a vida inteira. O nosso corpo não é igual a vida inteira, é um outro tipo de apego. A juventude. Olha, todos nós vamos envelhecer, se tiver sorte, né? Nós ficamos mais tempo aqui. Então, o que é? Eu não posso querer me sentir agora com o mesmo bem-estar que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Não é natural. Então, reclamar das coisas que são típicas do envelhecimento do corpo, ou a gente percebe vantagens nisso, nem que seja o cartãozinho para estacionar, né? Tem alguma coisa que vem com a idade. Mas é o desapego daquele tipo de vitalidade das coisas que fazia, desapego. A gente fala a respeito de mães que têm agora uma síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos se casam, quando os filhos partem para um trabalho mais longe. É triste, gente, ver mãe chorando no casamento do filho, o filho está ali num momento tão especial. E aquela pessoa fica triste porque tem a casa vazia. Que bom a casa vazia, dá para vir aqui ajudar. Dá para fazer tanta coisa, dá para escolher coisas melhores, né? Então ela diz isso, né? A impermanência. É nós percebermos que é preciso desapegar. Quando os filhos se casam ou vão embora, nossa, isso é sinal de sucesso. Foi coroada essa missão da maternidade e da paternidade. Que bom que eles vão embora. Não é? E que nós temos tempo de fazer outras coisas. Uma outra coisa que ela diz são os hábitos, que é o quarto item que ela fala. Então, nós somos pessoas que criamos hábitos. E nós achamos que nós não podemos mudar aquele hábito. Viver fazendo coisas que nos causam dor e sofrimento, porque dão errado, e continuar fazendo. Então, quando alguém nos alerta, olha, você faz sempre isso, sempre dá errado. Ah, mas eu sou assim mesmo. Ah, mas eu não mudei até agora, não mudo mais. Então, é como se nós estivéssemos nos condenando, nos aprisionando naquele hábito, naquele modo de viver que está nos causando dor e sofrimento.
Então, são esses 4 itens que Joana aponta. O livro é muito bacana, viu, gente? Quem gosta de ler e não leu ainda, é um livro muito bacana. São só esses 4 tópicos que a gente vai falar a respeito deles, que é o que ela coloca como situações que nós podemos diminuir sofrimento se nós percebermos como é que estamos agindo nessas situações. Buscar, como ele disse, a alegria, o coração pulando de alegria, porque eu tenho tempo para fazer outras coisas, porque a minha doença me faz ter novos hábitos. Então o médico falou que precisa perder peso por causa do joelho, então vou fazer caminhada. E fazendo caminhada eu vou conhecer outras pessoas, eu vou ver paisagens, vou buscar a alegria ao invés de ir na bebida, em outras coisas, observar coisas mais sutis, mais bonitas, muito mais bonitas, e sentir isso que ela chama plenitude, que é o bem-estar. Então a gente tem o mal e o remédio que vem com o mal, toda modificação que nós vamos ter em nossa vida para melhor. Não na próxima vida, já nessa, se a gente começar a agir a partir de hoje, a partir do momento em que a gente percebe essa reflexão, esse saber de nós mesmos, que é tão importante em nossa vida. E aí tem aquela parte que fala assim, o mal é o remédio, nós falamos. O mal e o remédio. Quando a gente percebe tudo isso e começa a modificar, quando nós vamos nos interiorizando para saber a respeito de nós mesmos e como nós estamos levando a nossa cruz e podemos levá-la com maior leveza e fazer com que ela renda no nosso aperfeiçoamento, nessa interiorização está a nossa ligação com Deus. Porque a gente tem a ilusão de que a gente está no comando. E esta interiorização, esse estar ligado a Deus, vem através da fé. Então, o remédio também é a fé. O mal é o remédio que precisamos e a fé nos ajuda. A fé é importantíssima na nossa ligação com Deus. Então, quando a gente fala, eu tenho fé, todo mundo tem fé, todo mundo diz que tem fé. E Jesus já dizia, a fé do tamanho de um grão de mostarda moveria uma montanha. E a gente não tem. Então, a fé, ela é desenvolvida. Ninguém vai numa fila buscar um pouco de fé. Muitas vezes a gente tem uma fé um pouquinho maior que a do que está do nosso lado, porque fé, gente, a gente não consegue passar para o outro, né? Então a gente tem, não digo rituais externos, mas hábitos de fé, fazer evangelho no lar, fazer a nossa prece. E as pessoas que estão à nossa volta falam, nossa, como ela tem fé, né? Só que esta ligação tem que ser feita, como o Edson falou, o evangelho no lar tem que ser feito no coração. A nossa ligação com Deus, através da fé, a gente faz a oração. E que a oração não seja uma relação de pedidos. Nós vamos buscar a Deus pedindo que Ele nos fortaleça, para que a gente possa levar a nossa cruz e que a gente saia vitorioso. Então, fazer prece, nos ligar a Deus, a gente lembra de quando a gente era mais jovem ou em outros tempos, a gente percebe a fé em nós crescendo, conforme nós vamos trabalhando a nossa fé. Nós precisamos ter tempo. Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo de fazer evangelho no lar. Gente, faz na hora do Faustão. A melhor coisa, né? Chama o pessoal lá de casa, né? Tá todo mundo em casa, né? Então, não ter tempo para acordar de manhã e agradecer, nos ligar a Deus agradecendo por mais um dia, que é o presente que nós recebemos todo dia. A palavra presente do dia de hoje tem a ver com esse presente que nós recebemos todo dia de manhã ao acordar. Às vezes eu acordo bem, às vezes acordo mais ou menos, às vezes eu acordo com dor no corpo, às vezes eu sinto o peso da idade, outras vezes eu sinto
um desânimo das situações difíceis que eu sei que vou passar no trabalho, mas é um presente. Então, agradecer a Deus e pedir a Ele que não tire de nós a dor e o sofrimento, mas que Ele nos fortaleça e nos auxilie em caminhos que vão fazer com que seja mais fácil passar por este sofrimento. E que a gente saia vitorioso, que a gente saia de uma encarnação mais leves no nosso espírito, buscando ser perfeitos, porque é isso que nós fazemos aqui. Nós encarnamos e desencarnamos muitas vezes, com tantas oportunidades. E que a gente, quando desencarna, possa ter o contentamento de ver que cumpriu a maior parte das coisas que nós nos propusemos a fazer. Que a gente tenha a paciência que vai nos dar o equilíbrio. A palavra paciência é a ciência da paz, o saber da paz. A sabedoria, o equilíbrio. Que possamos andar por caminhos de forma diferente. A gente vê que muitas pessoas têm o mesmo tipo de sofrimento e reagem de formas diferentes. O Edson falou no início. Por quê? Porque houve um amadurecimento. Nós somos amadurecidos de formas diferentes. Então vamos em busca, porque quando a gente tem uma alegria muito grande, nós podemos ter um entusiasmo tão exagerado, que é o contraposto daquele quando vem a dor, a gente tem o desespero. Então o equilíbrio é o quê? Não se impressionar tanto com as alegrias, porque elas passam, assim como a dor também passa. Então tudo passa. Nós vamos passar por momentos bons, por momentos não bons. Não é preciso que a gente fique afobado em nenhuma das duas situações. E que a gente aprenda com aquela pessoa que tem uma situação parecida com a nossa. Nossa, ela parece que não, a vida dela tudo bem. E a gente vai perceber como é que ela faz. E a gente pensa nesses 4 itens que nós falamos, né? O sofrimento pelo sofrimento, a impermanência, o prazer que traz dor e os hábitos que a gente pode mudar para viver melhor, mais tranquilo, mais equilibrado e progredindo sempre. Então é isso, gente. Tá certo o tempo que eu esqueço de olhar? Deu? Então, gente, é isso. Eu fiquei muito contente, meu coração ainda está pulando desse novo encontro. Que a gente tenha uma tarde abençoada. Já passo o calor. Estar aqui na frente, a coisa esquenta mais, viu, gente? Não é fácil. Agradecendo, Elisete, por estar conosco, trazendo esses conhecimentos. E o palestrante de quarta-feira, Marco Caldana, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, Causas das Misérias Humanas. Sexta-feira que vem para vocês, Hélio Delanos, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, A Felicidade Não É Deste Mundo. O Hélio faz também parte do programa Semeando a Boa Nova. Já que estou falando aí do programa de sábado amanhã, Rádio ABC, AM 1570, programa Semeando a Boa Nova, das 8 às 10 da manhã. E o tema, mortes coletivas na visão do Espiritismo. Mortes coletivas na visão do Espiritismo. Então, se você quiser saber sobre morte coletiva, né, entre lá amanhã, das 8 às 10, você participa com a sua pergunta. Se você desejar, você pode ligar 44 35 90 20, faça a sua pergunta, eles respondem no ar, e também, né, através do Face do programa Semeando a Boa Nova, faça a sua pergunta também, você irá concorrer a um livro. Então,
devido a este acontecimento, né? Então eles vão falar sobre as mortes coletivas, né, na visão espírita. Vamos aprender um pouquinho, porque a gente vê no Face que muitos também recebem muitas coisas, mandam muitas coisas, né? Às vezes coisas coerentes, né? Mensagens de alguns espíritos, às vezes, né, tem coisas que... Então a gente tem que prestar bastante atenção em relação a isto. Vamos aprender amanhã um pouquinho sobre isso, morte coletiva. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, leitura do Evangelho. Se você não tem Evangelho, ainda leia um trecho da Bíblia. Nós temos Evangelho lá embaixo. E faça a ligação já pela manhã com a sua prece aqui com a nossa casa. Ao chegar a primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que já fazem tratamentos, que já passaram pela série de tratamentos, deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, fazemos a leitura do Evangelho, a lição que cai já pela manhã, quando eu faço o preparo. Fazemos uma prece e uma subida vibratória e dando sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Em seguida, o tratamento PO pós-operatório, ficha verde, para os problemas físicos encaminhados para esse tratamento. Aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão, membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá vir a surgir. Lembrando que os mentores tudo veem, tudo sabem e trabalham não somente no nosso corpo físico, mas outros corpos também. Então, nem sempre o local que ele mexe, na região correspondente ao corpo físico, é relativo ao problema do órgão, né, no órgão daquela região. Mas pode ser no seu corpo mental, emocional, então, ou no corpo perispiritual que ele está atuando, né? Intermediário da matéria e o espírito, que é a nossa cirurgia perispiritual. Todas as marcas de vidas passadas e desta nossa existência vai sendo registrado neste corpo, e assim eles vão trabalhando e nós vamos nos sentindo melhores, fisicamente, espiritualmente. Tratamento PA e PO é realizado lá embaixo, onde você recebeu o passe de limpeza, o passe de harmonização. Cirurgia perispiritual é feita aqui atrás, né, neste piso mesmo. Nós vamos chamando aí pelos monitores, você vai acompanhando, os números estão sendo chamados. Não tem necessidade de PA todos descerem agora, por favor, mesmo porque o PA começa às 15 horas, quando encerra o passe de limpeza. Lembrando que você pode chegar na casa até às 15 horas. Depois não mais, porque não temos mais a sala de passe de limpeza. E aí já iniciou o tratamento PA e PO em seguida. Ok? Então vamos prestar atenção de não sair da casa e depois retornar também após as 15 horas. A cirurgia, ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, não esqueça sua ficha aqui fora, entregue lá dentro para o trabalhador e ele irá te posicionar nas cadeiras ou macas, como você preferir. E após o seu atendimento, você receberá uma água, beba a água e aguarde aqui alguns instantes, depois poderá retornar para o seu lar. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece. Peça a Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe Dr. Hans. Ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês, aqui na frente. E eles vão dar toda a assistência. Todos que passaram aqui por PA, PO e CR serão assistidos em casa, e aqueles que estão em casa também, que não puderam vir,
faça esse tratamento à distância, que é os mentores vão até o seu lar e fazer a sua cirurgia, seu tratamento. Nós pedimos para que você coloque uma água para ser fluidificada, uma água separada para cada um da família, e amanhã pela manhã beba desta água sempre 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando mais água. Hoje pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. Atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar, e os demais poderão fazer, né? Depois devemos fazer caminhadas, atividade física, é nosso dever também cuidar do nosso corpo, ok? Fazer outras coisas, né? Pilates, fazer um monte de coisa aí que tem, tudo agrega, tudo é bom, né? Nós temos que fazer. Medicina alternativa, né? Não interfere também nos nossos tratamentos, ok? Bom, caso tenha que passar por cirurgia no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles estarão dando toda a assistência a você e a equipe da matéria. Lá em cima nós temos atendimento fraterno, quem quiser falar sobre a doutrina, alguma situação que você esteja passando. Aqueles que por algum motivo, né, desencarne de algum familiar ou alguma situação que você esteja passando, enfrentando, procure sempre, né, uma casa espírita, uma casa religiosa, alguém que possa te trazer um conforto, uma mensagem, uma palavra. Nós temos trabalhadores lá em cima à disposição. Se você quiser falar sobre alguma situação que você esteja passando, enfrentando, temos trabalhadores homens e trabalhadoras mulheres. Para que fiquem à vontade, às vezes se você quiser falar alguma coisa, né, mais pessoal, eles estão à disposição. E o que é o Evangelho no Lar? Temos também trabalhador lá em cima, às 15h30, falando sobre Evangelho no Lar. É bem rapidinho, tá? E você tira a sua dúvida, e é importante saber o que é Evangelho no Lar e fazer o Evangelho no Lar. Bom tratamento a todos, agradecemos toda a colaboração, compreensão de vocês. Pedimos encarecidamente silêncio aqui, principalmente neste salão, né? Está muito calor, mas vamos procurar fazer silêncio. Peço também, não vamos ligar o celular, tá? É um dia reservado para nós, para tratamento. Se você precisar usar o celular, então chamar alguém da família, lá atrás, bem lá embaixo, próximo à porta de entrada, aí você pode ligar, usar o celular, tá bom? E eu peço, por favor, não vamos chegar tão cedo aqui na casa, ficar lá fora aguardando. É muito calor, então às vezes alguém pode passar mal, né? Então vamos também ter bastante cuidado em relação a isso. Bom tratamento a todos vocês, espero que vocês saiam muito melhores do que quando entraram aqui. Obrigado a todos.